Bom dia, meus amigos. Estamos aqui começando o mais novo vídeo da série do Setup JJ. Hoje vamos fazer estudos de Petrobras, de Vale, de Cogna Educação, de Magazine Luiza, de Taurus Armas e de Bradesco, tá bom? No Setup JJ. Aqui estão as redes sociais para quem se interessar em seguir. Lembrando que nós tratamos principalmente sobre mercados financeiros, sobre leituras em geral e sobre questões positivas sobre a vida. É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não atuo como analista de valores e nem comercializo análises, tá ok? E nem nada, né? Tratam-se apenas de uma forma gratuita aqui que eu compartilho as minhas perspectivas, minhas visões pessoais, tá bom? Para que todos nós possamos evoluir em conjunto, evoluir juntos. Essa é a tela do Setup JJ, no qual eu chamo ele carinhosamente de relógio suíço. O principal objetivo dele é obter o maior resultado com a maior eficiência possível. E o slogan do Setup é esse: grandes ganhos, pequenas perdas. Como eu disse, eu classifico o relógio suíço por conta dessas engrenagens que a gente usa nele, né? Esses indicadores, tá? Aqui nós temos quase 70 vídeos já, e a gente explica aqui existe uma playlist aqui do Setup JJ, onde a gente explica cada indicador desse aqui detalhadamente, como cada um foi desenvolvido, como é feita a calibragem de cada um, do porquê, né? Do como, do quando usa, cada um individualmente, em conjunto, formando o relógio suíço, tá bom? E a gente precisa lembrar que a principal peça de qualquer setup, inclusive do Setup JJ, somos nós mesmos, tá bom, pessoal? Vamos em frente. Então, estudos de PETR4, ações preferenciais nominativas de Petrobras S.A., Vale 3, ações ordinárias nominativas de Vale S.A., COGN3, ações ordinárias nominativas de Cogna Educação, MGLU 3, ações ordinárias nominativas de Magazine Luiza, né, SA ou Magalu, TASA 4, ações preferenciais nominativas de Taurus Armas, e BBDC 4, ações preferenciais nominativas de Bradesco SA no Setup JJ. Vamos começar então com estudos de Petrobras, né, no Setup JJ. Toda semana eu tenho deixado essa tela aqui, tá? Para quem quiser tirar um print e guardar, tá bom? Essa é a dinâmica do Fibonacci, né? São os prováveis caminhos que o Fibonacci vai fazer, né? Desde o filé mignon até o fiboviolino, que é no 111, né? Até outros caminhos aí que são os mais prováveis dentro da dinâmica de Fibonacci, tá bom? Aqui vamos começar então com o gráfico mensal de Petrobras, né, de PETR4, né, onde a gente vê que o preço bateu aqui no 161 desse Fibonacci, o mais longo, né, do Fibonacci amarelo, e o preço está derretendo, chegando aqui no 111 desse mesmo Fibonacci, tá bom, pessoal? Falando sobre gráfico mensal, mais uma vez eu quero chamar a atenção à história da empresa, né? Onde aqui ocorreu a crise do subprime, né, em 2008, né? Onde aqui ocorreu a crise do PT, né? Que a Petrobras perdeu grandes valores, tá, de mercado. A recuperação, tá bom? Joesley Day, aqui, tá? Crise da pandemia, recuperação, e agora aqui a gente trabalha nessa, já fez a regressão à média aqui após a eleição e tudo, né? Inclusive no próprio JJ Index fez esse sinal, o volume caiu muito fortemente, já vinha fazendo essa divergência, né, do preço com volume. Olhando o gráfico semanal, tá bom, pessoal? Nós vemos aqui, né,
a crise da pandemia, onde fez inclusive um gap, né, na época, tá? 2020, né? Tá bom? A recuperação, onde ela formou essa linha de tendência de alta aqui e formou essa outra linha de tendência mais forte aqui que já foi rompida, né, para baixo, ó, né? Chegando aqui no 111 do Fibonacci amarelo, como nós falamos, tá bom? O 111 do Fibonacci em azul já foi rompido já há algum tempo, né, pessoal? Tá aqui, ó. Essa linha aqui, tá? Próximo alvo tem o 76 do azul aqui e o 76 do amarelo, tá bom? Se a gente observar, as médias móveis de 9 e 27 estão apontadas para baixo, a de 200 ainda está apontada para cima, volume ficou negativo, já fez a regressão à média, ó, no JJ Index, ó, o PVT apontado para baixo, indo para a média de 50 para virar venda de vez, né? E aqui no CCI 50 já é venda desde aqui, ó, desde a regressão à média, tá bom, pessoal? Olhando o gráfico diário, olhando aqui o gráfico diário, tá bom? A gente observa, né, aquela linha de tendência que vem aqui, que ainda não foi rompida, de alta, e aquela mais forte que já foi cruzada aqui, né, pessoal? A gente observa, ó, como eu falei, o 111 do Fibonacci em azul, né, que é traçado em cima do gráfico semanal, aqui, tá? O preço bateu aqui na média de 200, ó, que tá flat e segurou, tá? Mas a gente vê a média de 9,27 apontada para baixo, MACD, ó, vendedor e crescente, banda de Bollinger aberta, dando volatilidade para essa queda aqui, tá vendo? O volume caiu bem e começou a crescer vendedor, tá vendo? O JJ Index aqui, ó, o PVT voltou para dentro da banda de Bollinger, mas está apontado para baixo, tá vendo? Tá vendido, né? Do mesmo jeito, ó, o CCI rompeu a menos 200 aqui, dando essa regressão à média que aconteceu, né? Tá vendo? É o sinal da regressão à média, ó. Eles bateram os dois aqui junto com o preço, tá vendo? Como um relógio suíço que deve ser, né? Que nós falamos. Esse é o papel do setup JJ, né? Olhando o gráfico de 60 minutos aqui de Petrobras, pessoal, ó, aí a gente já vê claramente a linha de tendência de queda, né? Média de 200 apontada para baixo, média de 9 e de 27 flat aqui vendido, né? Com MACD vendido, ó. MACD está vendido aqui, segurando aqui no 111 do Fibonacci em amarelo, né? Justamente nessa área aqui de região de reversão violino. Fez uma falha de fundo aqui, pessoal, mas vamos ver o que acontece. JJ Index está vendido, sendo que o CCI 50 deu uma compra aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Onde o JJ Index, ó, o PVT chegou a tocar na média de 50, na banda de Bollinger de 50 abaixo e voltou um pouquinho, ó. Mas ele está vendido, tá, pessoal? Sendo que a linha de tendência aqui é de queda, né? Vamos ver aí o que pode acontecer, tá bom? Tem essa falha de fundo sim, ó. Tá vendo? É pequena, mas tem. E até uma divergência do preço com CCI, tá vendo? Vamos ver como é que vai vir na semana. O contexto do ativo então fica esse, né? Fez a regressão à média, segurou no 111 do Fibonacci aqui no semanal, tá bom? Do mesmo jeito aqui no 111 no diário e na média móvel de 200, que ela é dura de romper, né? A duzentona. E a linha de tendência aqui é de queda com a média de 200 apontada para baixo nos 60 minutos. Vamos ver como é que vem para a semana, né? Vamos agora fazer o estudo de Vale, né, no setup JJ. Esse é o gráfico mensal. A gente sempre lembra toda semana desse topo duplo, tá vendo? Esse retângulo aqui que já foi rompido, o preço para cima, tá vendo? E ele já chegou a romper esse 76 aqui, mas está nessa região aqui, junto com o 76 desse Fibonacci em azul, tá vendo? Essa é a história do ativo, né? Crise do subprime, crise do PT, recuperação, tá vendo? O Joesley Day, ela deu só um piquezinho aqui, uma regressão à média. A pandemia já sofreu um pouco mais, teve essa recuperação grande.
e agora fez esse topo duplo aqui e agora está recuperando, né? A gente tem visto aí dia a dia o minério de ferro dar uma recuperada também. E a gente sempre tem comentado que a Vale é a empresa fora da curva aí nesse período agora de novembro, né? Ela é a empresa que tem recuperado, ela é a empresa que tem subido aqui fora da curva mesmo das outras empresas, né? Que tem caído, o próprio Bob tem caído também, né? Olhando o gráfico semanal de Vale, né? A gente vê o topo duplo bem claramente aqui, tá? A gente vê aqui o retângulo, a consolidação que foi rompida para cima, né? Que ela fez até essa linha de tendência de alta aqui de volta, tá? E o preço segurou aqui, né? Nessa convergência de fibras, tá vendo? Ó? De 76 do azul e do amarelo, tá vendo? Do fibro mais longo, que é o amarelo, né? Em cima do gráfico semanal, mensal. E esse amarelo aqui que é em cima do gráfico semanal, tá vendo? Ela deu compra e já está meio sobrecomprado aqui, tá vendo? No JJ Index. O volume tem um pouquinho tem uma divergência, né? Tá vendo? CCI comprado aqui no gráfico de Vale de semanal, né? Olhando o gráfico diário, pessoal, ó, a gente sempre lembra da quantidade de gaps que esse ativo tem, né? É gap para tudo que é lado, tá bom, pessoal? Inclusive tem esse gap aqui, né? E a gente vê que a consolidação aqui Vale realmente deixou para trás, né? Essa consolidação aqui, ó. Vale foi embora, né? As médias de 9 e 27 e 200 apontadas para cima. MACD, ó, comprador e crescente, bandas de Bollinger abertas para cima, sendo que agora aqui, pessoal, eu até deixei esse Fibonacci em branco aqui, que ele é mais curto, que ele é do 60, ó, mas o preço tocou no 161 desse Fibo e voltou, tá vendo? Ó, né? Ele tocou aqui no 61 e tá fazendo a regressão à média, tá vendo? O volume vendedor já está crescente, o PVT aqui já está para romper a banda de Bollinger de 50 aqui abaixo, né, para o JJ Index da venda, sair da sobrevenda, né, e o CCI também, ó, tá rompendo a 200 aqui para baixo, ó, tá vendo? Que é o sinal de regressão à média, tá bom? Olhando o gráfico de 60 minutos, né, a gente vê aqui a região ainda da consolidação, que eu deixei aqui ainda no gráfico, tá, pessoal? A gente vê agora essa correção aqui, né, sendo feita, tá vendo? Olha aqui o que aconteceu com a banda de Bollinger, ela fechou, ó, perda de volatilidade dessa alta, né? E ela começa a baixar, ela começa a abrir aqui para baixo, ó, dando volatilidade para queda, tá bom? O preço já rompeu a 27 e a média de 9 também aqui abaixo. A média de 9 está cruzando a de 27, ou seja, deve abrir aqui nessa semana talvez o MACD vendedor, né? E a gente está na região aqui do 76 desse Fibonacci, ó, né? No Fibonacci em branco a gente vê aqui, ó, que aqui tem o 111 e aqui o 76 logo abaixo, tá vendo? Onde também está o do Fibo amarelo, ó. O volume deu uma queda também, né? No JJ Index, ó, a gente vê o PVT flat, mas se encontrando aqui com a média de 50, talvez para virar venda, né? E já o CCI já virou venda já há algum tempo, tá bom? Então, para a semana a gente tem esse contexto, né? Vale deu uma recuperada razoável aqui nesses últimos dias, tá bom, pessoal? Ó, inclusive formou, né, essa linha de tendência de alta aqui, ó, tá? Mas começou uma correçãozinha aqui agora, né? Vamos ver o que acontece aí para a semana. A gente lembra que o minério de ferro no mercado de Dalian na China tem subido bem, tá? Tem subido bem, o que ajuda a empresa a subir junto, né? Estudos de COGN, ou seja, Cogna Educação SA no Setup JJ. Bem, pessoal, o Cogna, o gráfico mensal, né? É esse, né? É uma empresa que deu uma volatilidade muito grande, ela chegou com o preço dela perto dos
perto dos R$ 22, né? E hoje o preço dela tá aqui, né? Nesse 111 do Fibonacci aqui da pandemia, tá nesse preço aqui de 2,26, tá? Essa é a situação. JJ Index vendido. CCI quis dar uma comprinha, mas voltou, né, nessa recuperação que ela ameaçou dar. A gente vê aqui que eu chamo de fibra da pandemia, esse roxo, ó, porque aqui está o topo da pré-pandemia e o fundo da pandemia, tá vendo? O 0 aqui, o 100 aqui, tá vendo? 111 abaixo e o preço segurou aqui no 111, ó. Por isso, fibra da pandemia, esse roxo. Todo o gráfico meu com Fibonacci em roxo, podem saber que é o fibra da pandemia, tá bom, pessoal? Aqui fica mais claro, ó, porque ele foi traçado em cima do semanal mesmo, ó. Topo e fundo, tá vendo? O ativo ameaçou fazer uma recuperação, chegou na banda de Bollinger aqui, mas voltou e rompeu para baixo, ó, tá ameaçando romper o 111 abaixo. JJ Index, ó, o PVT para baixo, quase virando para venda. CCI já virou para venda aqui, tá vendo? E o volume, ó, caiu o vendedor, tá vendo? Esse é o gráfico semanal de Cogna, né? Vamos olhar aqui o gráfico diário, né, de Cogna, né? Cogna, pessoal, é um ativo que realmente dá uns trades bons, mas eu tenho comentado aqui que não é um ativo que eu seguraria para fazer posição, tá bom? Pelo fato disso aqui, ele é um ativo que não dá uma sustentabilidade para você fazer uma compra e segurar. A empresa não está fechando com lucro, né? Fechou com prejuízo aqui, ó, né? Aqui, ó, deu venda, o JJ Index, tá vendo? Ó, CCI deu venda antes aqui também, tá vendo? Fez a regressão à média, olha como caiu ladeira abaixo, ó. Segurou aqui no 23, né, desse Fibonacci, onde ele fez o filé mignon, tá vendo? O 76 está aqui, tá vendo? Mas ele rompeu aqui, ó, até o 111 e nem olhou para trás, tá vendo? Olhando o gráfico de 60 minutos, olha, a gente vê que a queda foi forte, tá, pessoal? Aqui cabia uma venda a descoberto, né? Ele chegou a bater no 61, ó, aqui, ó, desse Fibonacci, né? Onde era um do Fibo roxo, né, da pandemia. E caiu ladeira abaixo, ó, pessoal. As médias estão viradas para baixo, ó, tanto a 200 quanto a 27 quanto a de 9 exponenciais. JJ Index vendido. CCI segurando aqui na menos 100, né? Volume, ó, caindo cada vez mais, né? Então o contexto do ativo é esse, pessoal, né? Toda a recuperação que Cogna prometia fazer caiu por água abaixo aqui nesses dias agora, tá bom, pessoal? Vamos aguardar aí o que fazer, né? Por enquanto é venda, né? Já está abaixo da média de 200 aqui nos 60 minutos, e no diário e no semanal, né? Vamos fazer estudos agora então de Magazine Luiza no setup JJ. Esse é o gráfico mensal, né, de Magazine Luiza, pessoal. Que a gente vê o gráfico que é uma verdadeira parábola, né? Ó, alta e queda também bem pesada, né? O ativo chegou a valer, olha, quase R$ 30, sendo que agora vale R$ 3,15, tá bom? Realmente derreteu, ó, a banda de Bollinger aberta para baixo, médias apontadas para baixo, né? Não tem a duzentona aqui porque ele não tem 200 meses ainda, né? Olha o JJ Index virando para venda de volta, né? Com o PVT virado para baixo. CCI já vendido e colado aqui na menos 100, né? Indo para o gráfico semanal, pessoal, né, de Magazine Luiza, a gente vê claramente, ó, a queda e a queda mais forte, ó. Tá vendo? Ele chegou a querer fazer uma recuperação aqui, tá vendo? Nessa correção, ó, porque a gente sempre tem que lembrar, né? Impulsão, correção, tá? E agora começou de novo essa impulsão, onde está aqui nesse 111 do Fibonacci, né? Tá aqui o menos 11 abaixo, né? Um 61 aqui também.
Olha o JJ Index virando venda, né? No semanal. O CCI apontado para baixo, querendo romper a menos 100 para baixo também, né? E olhando o gráfico diário, né, de Magazine Luiza, a gente vê aqui a impulsão para baixo, correção, né? Aqui um oco, ó, ombro, cabeça, ombro, tá vendo? Média de 200, de 27, de 9 apontadas para baixo, MACD vendido, banda de Bollinger abertas dando volatilidade de queda, volume vendedor crescente, JJ Index já até sobrevendido, ó, e CCI 50 também já sobrevendido, ó. Pode ser que tenha uma correçãozinha aqui, mas tudo indica que assim vai ter uma correção, né? Deu prejuízo, balanço, tá vendo? Então o contexto, e ainda temos o gráfico aqui de 60 minutos, né, pessoal? O gráfico de 60 minutos de Magazine Luiza, ó, a gente vê também que ele rompeu a média de 200, que está apontada para baixo. A de 27 de 9 também apontada para baixo. MACD vendido e crescente. Bandas de Bollinger também abertas e para baixo. JJ Index vendido. Está colado aqui na menos 100 embaixo, né? Rompendo cada vez mais, ó. Ele passou aqui pelo 111 desse Fibonacci e nem deu notícia, né? Bateu aqui no 61, tá dando uma segurada aqui, uma respirada, né? Vamos ver aí o que vem. Tudo indica que queda, tá, pessoal? Ó, né? As linhas de tendência não prometem muita coisa aí para subir, né? Tudo pode acontecer. A gente está falando sobre probabilidades, tá bom? Nunca podemos esquecer, tá bom? Estudos de Taurus Armas no setup JJ. Aqui está o gráfico mensal de Taurus Armas, tá bom? E a gente vê a grande volatilidade que esse ativo tem, né? Não é um ativo para segurar na mão, mas é um ativo que dá grandes oportunidades, tá vendo? Nesse momento ele está caindo, ele bateu no 76 desse Fibonacci, pode abrir esse filé mignon, né? Ele já rompeu aqui, já está fazendo esse filé mignon aqui, ó, né? Onde o próximo alvo está aqui no 23, tá vendo? E se ele abrir esse filé mignon também, o próximo outro alvo é aqui nesse outro 23, tá bom? A gente vê aqui ainda o volume caindo, né? A própria média do volume, ó, a média de 20 caindo também. O PVT está apontado para baixo, o JJ Index ainda está comprado, mas o PVT virado para baixo, né? CCI já deu venda desde aqui, ó. Sendo que o JJ Index deu a regressão à média um pouco aqui junto com o CCI 50, tá bom? Olhando para o gráfico semanal, tá bom, pessoal? De Taurus Armas, ó, a gente vê que ele começou uma linha de tendência de queda e essa linha ganhou mais força aqui, ó. A gente vê a média de 200 flat, onde o preço aqui chegou agora e está segurando no 76 desse Fibonacci, quando mostramos no outro gráfico. A média de 9,27 apontada para baixo, MACD, ó, vendido e crescente, banda de Bollinger aqui deu uma fechada nessa regressão à média, né? JJ Index está em uma indefinição aqui, CCI 50, ó, já caiu da menos 100 para baixo, tá bom? Olhando o gráfico diário, né, de Taurus Armas, a gente vê mais claramente aqui a linha de tendência de queda. Média de 200 apontada para baixo, a de 27,9 também apontada para baixo, MACD vendido e crescente. Bandas de Bollinger abertas para baixo também, volume caindo, ó. JJ Index fez o sinal aqui da regressão à média, tá vendo, ó? Onde aconteceu, né, também. E o CCI também fez, né? Esse sinal dessa regressão à média, mas a linha de tendência é de queda, tá, pessoal? No gráfico diário de Taurus Armas, né? Olhando o gráfico de 60 minutos, a gente vê a linha de tendência de queda também. Banda de Bollinger aqui apontada para baixo. Média móvel exponencial de 200 apontada para baixo, né? Aqui, ó, tem uma perda de volatilidade, ó, as bandas de Bollinger fechando, tá vendo? Né? Onde o preço fez essa impulsão, ó, topo, fundo, né?
Ó, essa figura aqui, né? Fez um triângulo aqui, ó, tá vendo? Ó? Tem uma figura aqui, ó, de um triângulo, tá vendo? Média de 9 apontada para baixo, a de 27 flat, tá vendo? MACD minguante, ainda tá comprador, mas minguando, tá vendo? Tá fechando, ó. JJ Index comprado com PVT flat, volume caiu, ó, talvez ele venha aqui comprador, quem sabe, mas CCI já deu venda e está segurando mais ou menos aqui perto da linha do zero, ó, tá vendo? Né? Não tem muita definição, né, aqui. Então, assim, se a gente olhar o contexto do ativo, a linha de tendência de queda, tá, pessoal? Sendo que a gente tem que ter atenção aqui porque o preço segurou na duzentona aqui, né? Pode ser que ela segure aqui ou ela está fazendo uma pesos e medidas aqui para romper para baixo, porque a linha de tendência é de queda em todos os gráficos, tá? Inclusive no semanal, né? Vamos lá fazer análise agora, estudos de Bradesco SA no setup JJ. O gráfico mensal de Bradesco é esse, tá bom, pessoal? Aí aqui a gente vê, assim, ó, olha a diferença de como... Gráfico mensal, tá? Olha a crise do subprime aqui, como é que foi, né? A gente vê um pouco do porquê esse tipo de empresa apoiou o governo que ganhou agora para o ano que vem, né? Para os próximos 4 anos, porque a gente vê que tudo que é empresa, a maioria tiveram crises, né, no governo PT. Porém, os bancos, ó, eles só ganharam praticamente, tá bom, pessoal? A não ser aqui na crise da Dilma, né? Na crise da Dilma eles deram uma caída boa, né? No Joesley Day também não teve grande coisa. A pandemia foi aqui, tá? Desculpem, aqui é Joesley Day, né? Aqui é Joesley Day, ó, tá? Pandemia tá aqui, me desculpem. Sofreu a pandemia, não recuperou ainda, tá vendo? E tem essa linha de tendência de queda aqui, tá vendo, pessoal? A gente sabe que esse governo que está saindo agora esse ano não foi tão positivo para esses bancos grandes, né? E a gente sabe também que eles apoiaram justamente a mudança de governo, eles investiram, né, em campanhas e tudo, colocaram analistas e coisa falando que ia ser bom e tudo, vamos ver aí, né? O volume vendedor tá crescente aqui, a gente vai contar do porquê, né? Desse marabuzu aqui praticamente, tá aqui, tá bom? Ele estava numa consolidação, mas caiu bem agora aqui no mês de novembro. Nos gráficos agora da frente, né, no gráfico diário, a gente vai mostrar isso aqui, tá bom? O gráfico diário a gente vê, ó, que o preço rompeu, né? Gráfico, me perdoem, gráfico, aqui é o gráfico semanal, né? A gente vê outra linha de tendência de queda aqui, né? E aqui. A gente vê que o ativo passou por uma grande consolidação aqui nesse período do ano passado agora para esse ano, ó, tá vendo? Né? Fazendo essa região aqui, repetindo esses topos e fundos. E agora esse mês ele fez esse rompimento aqui, que ainda eu vou comentar o motivo disso aqui, que nós já sabemos, né? No gráfico diário, tá bom? Aqui a gente vê o fibo da pandemia, tá vendo? Ó, topo e fundo da pandemia, tá vendo? E aí a gente vê que o ativo já fez o filé mignon aqui, né? O 76,23, tá vendo? Tá segurando aqui no 23 do Fibonacci, se romper, né? Próximos alvos aí abaixo, tá bom, pessoal? A gente vê, ó, que por conta dessa coisa que aconteceu, que foi o balanço, né? O JJ Index virou vendido e sobrevendido já, né? A média de 200 está flat ainda, mas a de 9,27 estão apontadas para baixo aqui, tá vendo? CCI 50 já deu venda e está chegando aqui na 200 também, no sobrevenda, né? Agora sim, olhando o gráfico diário, né, de Bradesco, a gente vê aqui o retângulo da consolidação, ó, bem claro aqui, né, pessoal? Ó. Ele está aqui, né? Então a gente vê que os topos e fundos respeitam aqui razoavelmente, né? Gráfico diário de Bradesco, tá bom? Sendo que aqui, ó, olha o gap, né? O que aconteceu? A gente vai mostrar aqui na próxima slide
que o Bradesco divulgou o balanço dele nessa semana passada, né? E que automaticamente veio negativo. O JJ Index já deu venda e sobrevenda já aqui, ó. Olha o PVT aqui embaixo, ó, da banda de Bollinger de 50, né? E o ativo começou a fazer já uma regressão à média aqui, tá vendo? Onde ele já está voltando aqui da linha do 200, né, no CCI de 50, né? Média de 9, 27 e 200 apontadas para baixo. Olha o MACD, ó, vendido e crescente ainda, tá bom? Bandas de Bollinger, ó, abertas, dando volatilidade ainda para essa queda. E olhando aqui o próximo slide, a gente vê aqui a surpresa do resultado de Bradesco no trimestre agora, no terceiro trimestre 2022, né? Fechou com fechou com prejuízo, que não é comum acontecer nesse banco, tá? E a história é por conta de inadimplência, de alguns problemas de tesouraria e tudo, né? O que trouxe realmente um sinal vermelho aqui, não foi nem um sinal amarelo não, tá? De atenção, foi um sinal vermelho de boa parte do mercado aqui com relação a esse ativo, tá bom, pessoal? Então o contexto dele desculpem. Ainda tem, vamos ver o gráfico de 60 minutos aqui, né? De Bradesco. A consolidação tá aqui, nós vemos que ele rompeu a consolidação a partir daqui, depois do gap, ó, né? Para baixo, né? JJ Index deu a venda, né? CCI já estava vendido aqui, né? Volume cresceu bem nessa fase, ó, vendedor, e depois, ó, olha a queda. Com essa queda a gente tem um problema, né? Nós temos uma divergência do preço aqui com o volume, tá vendo? O preço veio, tentou fazer, tá fazendo uma recuperaçãozinha aqui, ele bateu no 61 desse Fibonacci em branco, tá vendo? E tá indo aqui rumo ao 111, vamos ver se chega, né? Essa queda de volume aqui me preocupa, tá? JJ Index caiu numa indefinição aqui, a própria volatilidade do ativo caiu muito, ó, pode ver as bandas de Bollinger fechadas, inclusive aqui no próprio JJ Index, o PVT tá flat, CCI 50 segurou aqui, tá fazendo esse namoro aqui com a linha do 100, tá vendo, pessoal? Então o contexto do ativo aqui para a semana é esse, né? Teve essa queda gigantesca aqui, que nós agora sabemos do motivo, que foi por conta do balanço negativo aí, que foi divulgado, né, do terceiro trimestre de Bradesco. E o ativo abriu aquela linha, aquele sinal amarelo meio vermelho, tá? De dúvida, né? Como é que de uma hora para outra um ativo, uma empresa que tem lucros consistentes, tá? Durante anos, fechou agora com prejuízo, né? A explicação da diretoria foi isso que eu falei, né? Questões de inadimplência, problemas com a tesouraria, ajustes, alguma coisa. Eles dizem que pelo ano que vem devem recuperar a situação do banco. Vamos ver, tá, pessoal? Vamos ver. Eu prefiro ir para coisa mais confiável ainda, né? Claro que quanto maior o risco, maior o lucro, e quem está arriscando tem que estar consciente disso, tá bom? Vamos lá então agora para os gráficos comparativos, né? Olhando aqui, pessoal, o gráfico comparativo de 15 minutos, tá? A gente está comparando mais ou menos os últimos 7 dias. Dentro desses últimos 7 dias, a empresa que mais caiu... Me desculpem. Dentro desses últimos 7 dias, a empresa que mais caiu foi Magazine Luiza, seguida de Cogna Educação, né? Tá, pessoal? Aqui está o petróleo, que também deu uma caída boa. Bradesco, ó, né? Tudo negativo, tá vendo? Bradesco caiu 7,23% aí nos últimos 7 dias, tá, pessoal? Cogna já caiu bem mais, né? Caiu 19,5% e Magazine Luiza 31,45%. As empresas que mais ganharam foi Vale aqui, né, com 4%, né, 8,60%, né? E o dólar, né? O dólar subiu bem aí também por conta das declarações do novo governo, uma série de coisas.
dúvida, né, com relação ao Brasil, ao futuro. A gente vê que a Petronildo era uma empresa que vinha subindo também, semana a semana caiu, Taurus caiu, o próprio Ibov caiu mais de 5%, né? E vamos olhar aqui o gráfico de 60 minutos, né? O gráfico comparativo de 60 minutos, pessoal, a gente está comparando mais ou menos os últimos 30 dias, tá? Dentro desse prazo de últimos 30 dias, a empresa que mais caiu também foi Magazine Luiza, né? Derreteu mais de 41%. Cogna também é outra que caiu bem, né? Derreteu mais de 27%. Seguido de Bradesco e Petrobras, ó. Bradesco nesses últimos 30 dias caiu quase 22%, 21,99%. E a Petrobras caiu 21,75%, ou seja, a Petrobras perdeu mais de 1/5 do valor dela, né, nos últimos 30 dias, sendo que ela ainda tinha essa alta aqui, ó, que caiu demais, né? Caiu muito mesmo, tá, pessoal? Derreteu Petrobras. Quem subiu nos últimos 30 dias, né? O dólar e Vale, né? Dólar subiu 2,8% e Vale subiu 1,95%. Tá, pessoal? Ibov, ó, nosso Ibov também caiu, né? 7,33% nos últimos 30 dias, tá? Sendo que aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, dentro do mês de novembro, ainda Ibov chegou a ficar positivo, né? Aqui também estava positivo, né? Vamos para o gráfico diário, né? No comparativo, no gráfico diário, a gente está analisando mais ou menos os últimos 12 meses, tá bom, meus amigos? Dentro dessa questão dos últimos 12 meses, a gente vê, né, a alta e a queda de Petrobras, né? Petrobras nos últimos 12 meses ainda está com um crescimento, né, do preço de valorização de 32,63%. Porém, ela já estava aqui beirando os 90% de valorização nos últimos 12 meses. Estava indo muito bem Petrobras, né? Ela perdeu muito de valor, tá? A gente vê que o petróleo também caiu. A gente vê a Vale aqui subindo, ó. Tá vendo? Junto com o minério de ferro, ó. O minério de ferro tá aqui, ó. Né? Então o preço do minério de ferro tem dado uma recuperada e tem levado o Vale junto, tá vendo? Né? E a gente vê que as grandes quedas aqui da questão são Taurus e Magazine Luiza, né? A queda de Magazine Luiza já chegou aqui bem perto dos 70% de queda, né? Agora está com 51% de baixa, tá? E Taurus está com 37% de queda. Se a gente vê a Cogna, ela está aqui, ó. Só que ela perdeu muito, pessoal, porque ela chegou a recuperar um pouco, ó. Ela chegou aqui perto dos 30% de alta, ó, e agora está com queda de 12%, tá? Ibov ainda está positivo 0,5% nos últimos 12 meses, mas tem perdido também, né? Infelizmente, tá, pessoal? Vamos agora então para o gráfico semanal, né? Quando a gente olha gráfico semanal, pessoal, a gente está vendo mais ou menos os últimos 4 anos, tá? E nos últimos 4 anos a gente vê que a grande alta, né? E que perdeu depois muito também foi Taurus, né? Seguido aqui, ó, de Magazine Luiza, né? Que ganhou e perdeu muito, que está quase aqui no fundo, ó. Eu vou tirar Taurus daqui, que a gente já mostrou. Taurus foi uma empresa que valorizou mais de 1.200% nesse período, tá? E agora ainda está com uma valorização de 618, mas ela perdeu muito, né? Ela perdeu quase 1.400% aqui do que ela tinha valorizado, né? Ela devolveu muito. Quem conseguiu comprar aqui, ó, depois da pandemia, né? E sair aqui, se deu muito bem, tá, pessoal? Em torno do ano passado, lá para agosto, né? Então, tirando o Taurus aqui do gráfico comparativo do gráfico comparativo semanal, né? A gente vê aqui a grande alta também, que foi de Magazine Luiza, tá? Não foi tão grande quanto o Taurus, né? Mas beirou aqui os 600% de alta, né?
e depois também, ó, ela derreteu, né? A recuperação aqui do pós-pandemia de Magazine Luiza foi admirável, né, pessoal? Quem comprou aqui também se deu muito bem. Mas depois do mês de setembro, ó, do ano de 2020 mesmo, ela começou a devolver muito, tentou recuperação, né? Mas agora só para baixo. A gente vê a alta admirável de Petrobras e agora a triste devolução dela, né? Dá tristeza de ver isso. E aqui a gente vê também a recuperação de Vale, né? Tá? Olhando o gráfico mensal, pessoal, né, comparativo, a gente vê mais ou menos aqui os últimos 20 anos, tá? O grande ganhador dos últimos 20 anos, olha quem foi, Bradesco, tá? Em 20 anos, pessoal, o Bradesco valorizou quase 22.000%, né? Que loucura, e distribuindo lucro e tudo, né? A gente vê uma devolução grande aqui, né, pessoal, da pandemia, né, de Bradesco. E agora a gente vem vendo o preço, ó, nesse último resultado e tudo, né, chegando aqui perto do fundo da pandemia. Ó. O fundo da pandemia está aqui, né? Então o fundo da pandemia está com 12.000% de alta, né? E Bradesco agora está com 13.200%, mais ou menos, 13.199% de alta. A gente vai tirar Bradesco desse gráfico por conta dela ficar tão díspare, né? Tão longe das outras, da realidade, que ela ofusca as outras, né? Então a gente viu que Bradesco foi uma grande alta aí de um bom tempo, tá, pessoal? Olha, aqui de 2014, ó, até aqui 2020, ou seja, 6 anos, Bradesco teve uma alta admirável, né? Claro que com suas correções, nenhum ativo sobe em linha reta, né? Mas ele deu uma valorização muito alta, né? Agora tem devolvido um bom pedaço aí. Vamos ver como é que fica. Tirando o Bradesco do gráfico comparativo mensal, né? Que a gente lembra que quando olha gráfico mensal, a gente está olhando os últimos 20 anos. Aí a gente vê que a outra grande alta foi Magazine Luiza. Magazine Luiza chegou aqui, ó, pessoal. Chegou aqui perto de 5.600, chegou em torno de 5.400%, né? 5.500% de alta. E devolveu essa paulada quase toda, viu? Devolveu essa paulada quase toda. Ela está com 580% de alta, ou seja, devolveu mais de 90% da alta dela. E a Vale a gente vê aqui, ó, né? Que agora voltou a se valorizar, deu uma devolvida sim, mas está aqui, né? Nesse período com 3.177% de alta. A Petrobras, que era a empresa que estava prometendo tanto, né? Que chegou aqui, ó, nesse último período já com uma boa alta, tem devolvido, tá? A grande queda aqui a gente vai ver no gráfico seguinte, que eu vou tirar daqui agora a Magazine Luiza, tá bom? Por conta da grande volatilidade dela também. Vamos deixar por enquanto aqui Vale, ó. Então a gente vê a grande alta de Vale, a gente vê os topos aqui também, né, pessoal, de Taurus, né? A gente vê a grande recuperação de Petrobras e a derrocada agora, infelizmente, né? E vamos ver mais um gráfico mensal aqui, tirando Vale, né? Gráfico comparativo mensal. Aí a gente vê que a outra grande volatilidade nesse período de os últimos 20 anos foi Taurus, né? Seguida de Petrobras, ó, que realmente estava surpreendendo positivamente e agora negativamente. Taurus tem devolvido, tá bom, pessoal? A gente vê o Ibov aqui, ó, né? Na alta desses últimos 20 anos, o Ibov teve uma alta de 389%, né? E as grandes quedas, né? Cogna, né? Lembrando que Cogna abriu capital aqui em 2007, tá, pessoal? Cogna, que era Croton, né? Tá com 52% de queda, né, pessoal? E é isso, né? É isso aí, meus amigos.
Para hoje é isso, né? Faça as coisas difíceis enquanto elas são fáceis, e as grandes enquanto elas são pequenas. Uma jornada de 1000 milhas deve começar com um único passo. Lao Tse, Tao Te Ching. É isso aí, pessoal. Eu sempre comento com as pessoas que todo problema, antes dele ser grande, ele era um problema pequeno que foi deixado sem resolver, tá? E as coisas também na vida, os desafios, enquanto eles são pequenos, a gente pode passar por eles, né? Então essa frase é muito sábia para mim, no meu ver, tá? A gente tem que levar muito ela para a vida. O autoconhecimento te muda muito. Faz toda a diferença e, juntamente com o autocontrole, nos traz a indispensável disciplina emocional. André Araújo. É isso aí, pessoal. Eu sempre falo da gente cultivar nossas raízes. Sempre tenho falado que a principal peça de qualquer setup somos nós mesmos, tá? E a gente precisa desenvolver, sim, autoconhecimento, né? Autocontrole, boas raízes, tá bom? Disciplina emocional, atitude vencedora. O modelo financeiro de uma pessoa consiste em uma combinação dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e de suas ações em questões de dinheiro. T. Harv Eker, Os Segredos da Mente Milionária. É isso aí, pessoal, é um conjunto, né? A vida toda nossa é um conjunto. E eu sempre tenho repetido aqui que tudo que a gente é na vida vai se refletir nas nossas operações de mercado, tá bom? Se a gente está num dia bom, a gente vai operar melhor. Se a gente tem um relacionamento tóxico, a gente não vai conseguir concentrar, não vai se dar tão bem assim no mercado. Se a gente é uma pessoa estourada, ou ansiosa, ou medrosa, ou eufórica, tudo isso pode ser trazido para a tela, tá? Automaticamente para a nossa conta de investimentos, tá? Muito cuidado. Seja agradável com todas as pessoas que você conhecer, mas se alguém tentar exercer poder sobre você, exerça poder sobre ele. Tony Gordo. A pior ditadura é a ditadura do poder judiciário. Contra ela, não há a quem recorrer. Rui Barbosa. É isso aí, pessoal. A gente tem vivido momentos estranhos, né? Apesar que quando a gente fala de Brasil, não sei o que é estranho direito, a gente cada vez acontece algo de diferente. Como dizem, o Brasil não é para amadores, né? Mas a gente tem vivido coisas estranhas, né? Cultivem, por favor, suas raízes, tá bom, pessoal? Com boas raízes, a gente tem sim o sucesso consistente, tá bom? Muito obrigado a todos mais uma vez. Espero ter conseguido transmitir mais coisas de positivo aqui para todos, tá? A gente tá junto sempre, né? Água fura pedra. Até o próximo vídeo, pessoal. Os